Para Elara, o mundo nunca foi silencioso ou incolor. Desde que se lembrava, ela vivia em uma sinfonia sensorial. A risada de uma criança não era apenas um som, era uma cascata de bolhas douradas e prateadas que dançavam em sua visão. O cheiro de chuva no asfalto quente tinha o gosto de terra fresca e o som de um violoncelo melancólico. Sua condição, a sinestesia, não era uma desordem, era sua realidade, uma tapeçaria rica e vibrante que tornava cada momento uma obra de arte. As teclas de um piano pintavam o ar com retângulos de marfim e ébano. Palavras tinham sabores. Amor era como morango silvestre, enquanto ódio era o amargor metálico de uma bateria na língua. Elara navegava por este mundo complexo com uma graça que vinha da aceitação. Era o seu normal. Até o dia em que uma nova cor apareceu. Não era uma cor, na verdade, era a ausência dela, uma anomalia que seu cérebro lutava para processar. Ela a chamou de null-cromo. Era um buraco na realidade, um pedaço de vácuo que absorvia luz, som e sentimento. Tinha a textura visual da estática de uma TV antiga, mas sem o ruído. Era um silêncio que gritava. A primeira vez que o viu foi uma mancha passageira sobre os ombros de um homem atravessando a rua. A cor pulsou por um segundo, doentia e errada, e depois desapareceu. Elara piscou, sentindo uma náusea súbita. Antes que pudesse racionalizar a visão, o som de pneus cantando e o baque horrível e surdo rasgaram o ar. O homem jazia imóvel no asfalto. O null-cromo se fora, mas sua impressão fantasma queimava em sua retina. Ela disse a si mesma que foi uma coincidência, um truque de luz, o estresse do dia se manifestando de uma forma bizarra, mas seu dom nunca a havia traído antes. 2 semanas depois, ela o viu novamente. Desta vez, era uma mortalha maior, envolvendo o segundo andar de um prédio de apartamentos a alguns quarteirões de sua casa. A cor parecia vibrar, faminta. Elara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela ficou ali, paralisada, observando o nada consumir a fachada do prédio, até que uma dor de cabeça aguda a forçou a desviar o olhar. Na manhã seguinte, as notícias relataram uma explosão de gás. O incêndio começou no segundo andar, várias vítimas. O null-cromo não era uma coincidência, era um presságio. A tapeçaria vibrante de seu mundo agora tinha um fio podre e escuro. O medo começou a envenenar sua vida. Ir ao supermercado se tornou uma provação aterrorizante. Cada pessoa era uma roleta russa, um potencial hospedeiro para a cor da morte. Ela se isolou. O medo de ver o null-cromo em alguém que amava, sua irmã, seus pais, era paralisante. Sua arte, antes uma celebração de seus sentidos, tornou-se sombria e caótica, telas cheias de tons lamacentos e formas quebradas. Um dia, desesperada para provar que estava errada, ou talvez para provar que podia fazer alguma coisa, ela decidiu lutar contra isso. Em uma cafeteria, ela viu. O null-cromo pairava como uma auréola doentia sobre um homem lendo um jornal. O pânico gelou seu sangue. Ela tinha que fazer alguma coisa. Agindo por impulso, ela tropeçou perto da mesa dele, derramando seu café com leite quente em seu colo. Ele pulou, gritando com ela, o rosto vermelho de raiva. As pessoas olhavam. A humilhação era intensa, mas ela o manteve lá, discutindo, se desculpando profusamente, qualquer coisa para mantê-lo em seu assento. Ele finalmente a dispensou com um gingamento e foi para o banheiro. 1 minuto depois, um som estrondoso ecoou pelo café. Uma grande luminária de gesso, pesada e ornamentada, desprendeu-se do teto e caiu exatamente onde ele estava sentado, espatifando a mesa em pedaços. O silêncio chocado foi quebrado por gritos. O homem saiu do banheiro, pálido, olhando para os destroços. Ele olhou para Elara, seus olhos cheios de uma mistura de medo e acusação. Ela não esperou. Ela correu. Aquele dia quebrou algo dentro dela. Ela podia ver a morte chegando, mas não podia detê-la. Ela era apenas uma espectadora, uma Cassandra maldita cujos avisos eram apenas o caos de uma louca. Sua saúde começou a se deteriorar. A visão do null-cromo agora era acompanhada por enxaquecas e sangramentos nasais. A cor parecia estar se alimentando dela, sua presença um dreno físico em sua existência. Ela estava se tornando um fantasma em sua própria vida, assombrada por uma cor que não deveria existir. Então, veio a manhã em que ela acordou e o mundo inteiro estava errado.
O nu cromo não estava em uma pessoa ou em um prédio, estava em todas as partes. Ele cobria as paredes de seu quarto, um papel de parede de estática silenciosa. Ele se agarrava às suas próprias mãos, seus dedos parecendo se dissolver no vazio. Lá fora, o céu não era azul, era um abismo de nu cromo. O fim havia chegado. Não era uma morte, era um apocalipse. Um terror primitivo a dominou. Ela correu para fora, gritando para que as pessoas se abrigassem, que algo estava errado. As pessoas a ignoravam, passando por ela em seu caminho para o trabalho, seus rostos casuais e despreocupados. Ela tropeçou no meio-fio, caindo desajeitadamente na rua. Luzes ofuscantes, a buzina de um carro, um som agudo que, em vez de cor, era apenas mais nu cromo. O tempo se esticou, tornando-se elástico. Enquanto o carro avançava em sua direção, sua sinestesia sobrecarregou de forma catastrófica. O nu cromo, a cor da morte iminente, intensificou-se. Mas então, novos sentidos se misturaram à visão. Um som, o som agudo e insistente de um monitor cardíaco apitando, e depois silenciando. Um gosto, o sabor inconfundível e doentio de sangue e metal em sua boca. Um toque, o frio chocante do asfalto sobre sua pele, a sensação de ossos quebrados. A verdade atingiu com a força do impacto. Ela não estava vendo o futuro, ela estava se lembrando do presente. Seu presente moribundo. Seu cérebro, nos seus momentos finais, estava disparando todos os sinais de uma vez. A sobrecarga sensorial final, o trauma de sua própria morte, era tão imensa que criou uma nova percepção. O nu cromo. E esse sinal, essa cor final, era tão potente que estava rompendo o terço do tempo, projetando-se para trás como um eco para seu eu mais jovem. As premonições nunca foram sobre os outros, eram fragmentos de seu próprio fim. O homem atingido pelo carro, uma memória distorcida do paramédico que tentou salvá-la. O prédio em chamas, as notícias passando em uma pequena TV na ambulância. E o homem na cafeteria, aquele que ela salvou, seu rosto agora se encaixava. Era um motorista do carro, pálido de choque, olhando para ela da janela do motorista. Sua vida inteira foi uma longa premonição de seus últimos segundos. Cada vislumbre do nu cromo foi seu eu moribundo gritando um aviso através do tempo. Um aviso que ela nunca poderia entender. Deitada no asfalto, o mundo se tornando escuro, os olhos de Elara se arregalaram com uma clareza final e terrível. Ela viu tudo. O ciclo, o laço, a cor de sua própria morte a alcançando. E pela primeira vez, ela não sentiu medo. Apenas um silêncio profundo e absoluto. Essa história foi uma apresentação de Contos das Sombras.